planos de saúde, eles são regulamentados pela Lei 9656 de 98. E nessa legislação define que a prestação de serviços de atenção à saúde ela é feita por pessoas físicas ou jurídicas, contratadas, referenciadas ou credenciadas. Isso é contratual, ou seja, é um contrato que existe entre a operadora de plano de saúde e o prestador, seja ele uma pessoa física ou pessoa jurídica. A lei coloca uma exceção para as cooperativas. Então, não é necessário um contrato entre a cooperativa médica e o seu cooperado, que é o médico que faz o atendimento. Esse contrato, na verdade, ele existe, mas ele está dentro do estatuto da cooperativa. Então, já existe uma diferença. Bom dia, Credenor. Na Constituição Federal, diz que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. E também que, na Constituição de 88, celebra o contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e partilha entre si dos resultados. E também no artigo próximo, no 1093, que a sociedade cooperativa vai se reger-se-á pelo dispositivo do presente capítulo, ressalvada a legislação especial. Você observa que ele coloca as cooperativas numa legislação à parte. Então, a legislação especial. A legislação especial é essa lei, 5764/71, onde diz que o Estatuto da Cooperativa deverá indicar os direitos e deveres dos associados, as condições de admissão, demissão e eliminação. A eliminação ou outras penalidades ao associado é aplicada em virtude de infração legal, a uma lei, ou infração ao estatutário, ou por fato especial previsto no Estatuto. Como penalizar, como eliminar? A lei faculta que os demais sócios cooperados eliminem da sociedade um dos seus sócios, mas a lei não explica como. Então, em que se baseia numa cooperativa a questão da relação com os seus sócios? Porque, na verdade, quem está dentro da cooperativa, ele não é um contratado, ele não é um credenciado, ele é um sócio daquela empresa. Então, segue-se os princípios constitucionais e os princípios do direito administrativo. Então, primeiro, todo mundo que recebe uma denúncia, ela dá oportunidade de aquele suposto equívoco, suposto erro, aquele cooperado, se submeter a um processo, mas com o devido processo legal. Tem a ampla defesa do contraditório. E, a princípio, todos são inocentes. E também, por analogia, aos princípios do direito administrativo, que é do informalismo moderado e o princípio da verdade material. Então, isso tudo decorre porque, realmente, existe um volume de queixas relativamente alto e nós temos que dar a resposta para o cliente da Unimed Goiânia que fez essa queixa, sob pena de outros desdobramentos. E, para isso, então, existe um código ético administrativo, que tem 82 artigos, que coloca aí como é que é o nosso rito processual. O fluxo do processo é dessa maneira. Primeiro, existe uma denúncia ex officio ou do beneficiário. Ex officio é quando a auditoria da Unimed Goiânia detecta algum indício de irregularidade.
E o beneficiário é que faz uma queixa. Nós vamos mostrar aqui na sequência. É feita a instrução processual. Essa instrução, seguido todos os processos legais, né, dentro dos princípios constitucionais e do direito administrativo, vai para uma Câmara julgadora. A decisão final é um arquivamento e o processo é encerrado, ou aplica-se uma penalidade. Aplicada essa penalidade, o cooperado tem o direito de fazer um recurso ao Conselho, que a Câmara julgadora são 5 membros e o Conselho são 11. Mantida a penalidade, o cooperado tem o direito de fazer um recurso, no caso de eliminação apenas, para a Assembleia Geral Extraordinária. Então, dados estatísticos. Até o final de 2013, existiam 285 processos em trâmite. Nós somos praticamente 3 mil médicos cooperados, existe na cooperativa. Então, para a gente ter uma noção assim de volume. Foram instalados em 2014 123, julgados 294, tem em trâmite ainda 114. Quais são os principais assuntos? 36%, que é o primeiro, é índice de solicitação de exames acima da especialidade. Depois, conduta médica, quase 20%, indícios de infração ética são, via de regra, encaminhados ao Conselho Regional de Medicina. 17,1%, recusa de atendimento pelo plano, isso o beneficiário denuncia na Unimed. Você recusa, não estou atendendo mais Unimed, embora seja um sócio da empresa. 6,25%, negativo de atendimento de retorno. Não, atende a primeira consulta, agora a próxima tem que pagar alguma coisa. Negativo de atendimento, negativo de internação em enfermaria, acontece. Não, eu não estou internando em enfermaria, o senhor tem que ir para o apartamento e pagar a diferença. Cobrança de primeira consulta, cobrança de procedimento, relação médico-paciente, demora no agendamento. O índice de solicitação de exames, que é curioso aqui, que é o primeiro, isso é o seguinte, uma determinada especialidade, por exemplo, uma consulta que da minha área, um neurocirurgião faz, gera, vamos supor que 5 exames. A média já é elevada. Então, nós multiplicamos por 2 vezes a mais. Então, 10. Todos aqueles que fazem exames, cada consulta gera 11 exames, eles são chamados, e isso, a maneira de ser chamado, chama-se processo. Não é que processo não significa nada de ruim, né? Para dar uma explicação por que está solicitando aquele tanto de exame. E, principalmente, às vezes, muitos resultados normais, etc. E isso, felizmente, a grande maioria tem as suas explicações, assim como nós vamos ver. E a finalidade disso também, principal, é a questão educativa. Pasmem os senhores, tem muitos médicos que solicitam, às vezes, exames excessivos e não estavam nem atentos a esse fato, simplesmente estava ali pedindo. Às vezes era um carimbo dele que estava sendo até utilizado por outro médico, inadvertidamente, e comprovado, e a gente ele não sabia. Mas, então, são esses os principais assuntos. Tem também, né, aquela solicitação de procedimento desnecessário, indicação de órtese e próteses desnecessárias, tudo isso também é analisado e, nesses casos, encaminhado ao Conselho Regional de Medicina, que é o órgão apto a analisar as infrações éticas. Então, aqui é
o índice aí das especialidades. Essas são as 10 primeiras, as outras 25%, as 10 primeiras com 75%. Então, nós temos primeiro a ginecologia obstetrícia, depois a neurologia, oftalmologia, ortopedia e assim sucessivamente. Penalidades. Olha só, daquelas penalidades lá desse ano de 2014, 51% dos processos abertos, aqui está faltando uma palavra, 50% foram arquivados. Houve uma denúncia e simplesmente foram arquivados. E a resposta dada ao beneficiário, ao cliente que fez a queixa, é que foi analisada a situação e as medidas administrativas cabíveis foram tomadas. Com orientação, 33%. O que é com orientação? Às vezes o cooperado, isso já é um beneplácito, vamos dizer assim, isso não consta do Código de Processo, mas às vezes o cooperado cobra uma consulta inadvertidamente. O paciente quis pagar uma. Então, o paciente vai lá na Unimed para reaver essa consulta, aquilo que ele pagou. Consta do nosso estatuto. Nós, a Unimed, devolve a consulta, né, devolve lá os 300, 400 reais e debita na conta do cooperado e pede para ele explicar qual foi o motivo que fez isso. Se isso vai sendo repetido, então isso até chega a ser educativo, tá? Questão de excesso de exames, questão de procedimentos, cobrança de consulta, isso chega a ser até educativo. Porque aquele beneficiário, se ele vai ao PROCON, é líquido e certo que vem problema. Se ele queixa na Agência Nacional de Saúde, vem problema, e às vezes multas assim, altíssimas, de 50, 70, 100 mil reais. Porque o contrato, porque a relação é operadora, cooperativa, com o seu cooperado, seu prestador, existe uma outra relação que é com o beneficiário, aquele que compra o plano de saúde. O contrato com o beneficiário é que ele vai ter um atendimento e não vai gastar um centavo, dentro do direito, dentro daquilo que está dentro das regras contratuais. E se ele gasta alguma coisa que ele tinha direito, é líquido e certo que se ele for em qualquer lugar, aí ele vai conseguir reaver isso e às vezes até com dano moral. Essa situação em ser já cooperativa, ou seja, aos demais sócios, um custo, um gasto a mais, né? Que devido a esses equívocos. Então, 33% dos processos abertos são arquivados também com orientação. Vocês observam daqueles, em torno de 150 processos foram abertos no ano, olha só aqui o resultado. Advertência verbal, 0, nenhuma. Advertência por escrita, 12. Suspensão. Suspensão ela pode ser de 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano das suas atividades. E eliminação, 2 cooperados. Possivelmente com recurso agora para a próxima Assembleia. Tá? E o interessante disso tudo é o seguinte, alguns recorrem à justiça, que a justiça, o poder judiciário aberto a todo cidadão, né? E o interessante é que as decisões judiciais, desde que seguido todo o processo administrativo, com defesa, com contraditório, todo o processo legal, interessante a decisão do juiz é assim, está tudo certo, porque a lei faculta vocês terem regras. Tá? Não pode ter um processo assim, que não dê todas as oportunidades. Mas o interessante, gostaria de chamar a atenção, que embora tenha várias denúncias, o resultado de apenamento, ele é relativamente baixo, né? na sua relatividade, né? Baseado aí nos quadros 3.000, apenas
17 aí tiveram algum tipo de apenamento ao final. Como evitar? Primeiro, a questão do conhecimento, do chá, os conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecer o Código de Ética Médica, isso é muito importante para os estudantes, para os médicos mais jovens. Conhecer, no caso das cooperativas, os direitos e deveres societários, as normas da cooperativa. E, no caso dos demais planos de saúde, as regras contratuais, aquilo que está estabelecido em contrato. Finalizando, só retificando, o mais importante dar uma legalidade numa instituição igual a nossa, de seguir os processos, é a questão educativa. Ou, às vezes, existe um desconhecimento e isso acaba se provocando uma educação aí e trazendo mais justiça e mais dignidade no relacionamento entre todos da comunidade, da nossa sociedade. Então, era isso. Muito obrigado.